Olá para você que me assiste. Hoje vou fazer análise da obra do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. E já passo a experiência que eu tive com essa leitura. Eu diria, foi um dos livros dos mais prazerosos que eu tive de ler esse ano. Fiquei até surpreso, diria, né? E acho que a forma de escrever do Kundera me parece bem interessante a proposta dele, porque ele usa de argumentos filosóficos para encadear histórias de ficção. Então ele assume mesmo uma postura de filósofo ficcionista, né? E isso enriquece a obra, né? Uma obra de ficção pautada em 4 personagens, e ele vai explorar a relação desses 4 personagens para, digamos, corroborar ou dali depreender conceitos filosóficos. E ele vai estar ali contrapondo, né, a história com reflexões. Isso torna muito interessante a obra. 3 pontos, muitos pontos filosóficos podem se depender da obra. É uma obra de extrema profundidade, mas pelo menos 3 eu vou trazer para um primeiro plano logo de cara aqui, antes de inclusive entrar no resumo propriamente dito. O primeiro ponto que eu trago, que eu acho bem interessante, é essa visão de Kirsch que ele colocou aqui na obra. Eu pretendo enfatizar muito sobre isso. Para você que leu sabe do que eu estou falando. E eu vou, a partir dessa visão, eu vou tentar explicar o que significa isso, né? Bom, basicamente eu costumo dizer, né, que devassos, libertinos, vagabundos, as mesmas prostitutas nunca conseguiram produzir nada de calamitoso ou nenhuma grande mazela para a humanidade. Na verdade, se você parar para pensar, os grandes mazelas, os grandes problemas do mundo sempre vieram por conta de pessoas boas, bem intencionadas, os puros, os santos, né? Guerras, inquisição, cruzadas, gulags, campos de concentração, holocaustos, genocídios, perseguições, sempre foram em nome das melhores intenções. E aí, claro, eu não posso deixar de citar, fazer a citação, puxar aqui, porque eu estou aqui só trazendo uma introdução para entrar na obra. Eu não posso deixar de citar a célebre frase do Oscar Wilde, que ele fala que as boas intenções têm sido a ruína do mundo. As únicas pessoas que realizaram qualquer coisa foram as pessoas que não tiveram nenhuma intenção, né? E aí, por fim, eu ainda poderia citar aqui a frase do professor Luiz Felipe Pondé, né, que fala que se você se sente do bem é porque você é do mal, né? Basicamente, toda essa introdução que eu dou é para dar aí a visão de Kirsch, porque o Milan Kundera, em vida, foi alguém que foi perseguido pelo regime socialista no seu país, né? Lá em Praga, na Tchecoslováquia, na República Tcheca, né? Atualmente, que se separou, né? Deixou de ser Tchecoslováquia para ser República Tcheca. E ele deixa claro aqui na obra, né, em um momento, pode-se dizer isso taxativamente expresso, né, que a oposição dele não é propriamente ao comunismo, mas ao Kirsch. O comunismo seria espécie de um gênero maior que é o Kirsch, e ele vai tentar trabalhar essa visão do que significa o Kirsch. Então, uma coisa muito interessante, por quê? O que é o Kirsch, na verdade? O Kirsch são todas essas ideias do bem, né? Toda essa vontade de imprimir ao mundo um jeito de ser, uma acesse, uma conduta que deve ser seguida obedientemente pelas pessoas, senão elas serão reprovadas, ou por meio de lei, de imposição à força, ou mesmo uma reprovação moral. Então, há na obra aqui vários momentos que ele vai tentar explicar essa questão do Kirsch, né? Que a oposição dele é para algo maior do que propriamente uma ideologia, né? Algo bem nietzschiano. Ele vai ter uma oposição a todas as formas ideológicas de querer tornar as pessoas iguais por um bem maior, por uma causa maior. O Kirsch seria o quê? Seria uma visão estética do mundo que iguala as pessoas, que força as pessoas a terem essa mesma visão estética. Obriga todas elas a virem de forma padronizada, com beleza, se emocionarem diante de uma visão. A visão, no caso sugerida aqui, é a visão de uma família andando no jardim, as crianças pulando no jardim.
e a emoção decorrente disso. Se isso é legítimo, genuíno, só estamos diante de um padrão estético. Quando você quer empurrar isso goela abaixo, querer que todo mundo se emocione junto com você para essa mesma imagem, ali você tem a formação do quiche, que seria a tirania de você querer forçar condutas às pessoas, dizer o que é o certo e o que é o errado. Aqui vem, né, alguns pontos que eu sublinhei sobre essa questão. Né? A segunda lágrima diz... Isso aqui ele explicando propriamente o que é o quiche. Então ele põe aqui: numa sociedade em que coexistem diversas correntes e em que suas influências se anulam ou se limitam mutuamente, ainda é possível escapar mais ou menos à inquisição do quiche. O indivíduo pode salvaguardar sua originalidade e o artista criar obras inesperadas. Mas nos lugares em que um só movimento político, ideológico, teológico, seja qual for, detém todo o poder, todos se encontram sem escapatória no reino do quiche totalitário. Então veja, é o que ele está falando. O quiche é apenas... O quiche é um gênero do qual o socialismo é uma espécie. Mas você teria aí quiches liberais, do liberalismo, quiche teológico, do cristianismo, que já tivemos na história nomes, nazismo, né? E aqui ele põe, então, se eu digo totalitário é porque, nesse caso, tudo o que possa prejudicar o quiche é banido da vida. Toda manifestação de individualismo, porque toda discordância é uma cusparada no rosto da fraternidade sorridente. Todo ceticismo, porque quem começa duvidando do detalhe mais ínfimo acaba duvidando da própria vida. A ironia, porque no reino do quiche tudo tem que ser levado a sério. Mas também a mãe que abandona a família ou o homem que prefere os homens às mulheres, ameaçando assim o slogan sacrossanto: amai-vos e multiplicai-vos. Desse ponto de vista, aquilo a que chamamos gulag pode ser considerado uma fossa séptica em que o quiche totalitário joga suas imundícies. Então veja, a briga, o que seria o ponto ótimo, né, de acordo com o Milan Kundera, seria a disputa, o campo, a brecha permitida, justamente porque nenhuma ideologia se contrapõe de forma pesada à outra, obrigando todo mundo a ser igual. Enquanto houver discordâncias, enquanto tivermos possibilidade de conflitos ideológicos, haverá brechas para que as pessoas possam assumir a sua individualidade. Ele coloca aqui, né, enquanto coexistirem diferentes correntes, né, suas influências se anulam, né, e aí você permite que o ser humano seja na arte, seja no seu modo de ser, né, ele possa ser ele mesmo. De outra forma, quando uma corrente ideológica anula a outra, não há essa possibilidade. Nós temos a formação do quiche totalitário. Então esse seria um ponto muito forte da obra que eu tiraria aqui. Ele vai explorar melhor aqui, né, até chegar à célebre frase aqui: meu inimigo não é o comunismo, é o quiche. Porque muitas vezes você diz assim: o comunismo é um problema, então eu sou anticomunista. Quando você cria um quiche anticomunista, naturalmente você está criando o mesmo inimigo do que é o que representa o comunismo. É o mesmo inimigo, é o inimigo da não discordância, da intolerância. Então, naturalmente, ele coloca e esperava-se aqui de um dos personagens que se arrebanhasse ele para a luta contra o comunismo, mas estava se formando um novo quiche. Então logo ele já saiu fora de novo, né, dessa briga. A todo momento há isso na obra, né? Se cria um movimento e se cria um contramovimento. E aí, como ele é contra o primeiro movimento, ele é convidado a ir para o contramovimento. E aí, no contramovimento, ele vê que, na verdade, é a mesma coisa, né? Aquela história que vem desde os estoicos: se você luta contra o inimigo, não se pareça com ele, né? É a melhor maneira. O segundo ponto importante que eu diria aqui da obra é o quanto é difícil para a humanidade conciliar a sua dignidade da alma. Eu ponho dignidade entre aspas, que é uma palavra que eu não gosto, mas tudo bem. O quanto é difícil para a humanidade conciliar a pretensa dignidade da alma com a animalidade do corpo, especialmente para a cultura que torna indissociável sexo de amor. Isso vai ser muito bem trabalhado na obra, o conflito entre dois personagens, o casal, né, a Tomás e a Teresa, em que a Teresa tem essa dificuldade de dissociar sexo de amor e o Tomás, ao contrário, fez o corte do vínculo. Ele conseguia viver dessa forma, e isso tornava muito conflituosa a relação, não só a relação entre os dois, como até a relação de cada um consigo mesmo. Nenhum deles estava perfeitamente satisfeito ali de ter que lidar com um amor com uma pessoa tão diferente. Então,
muito bem trabalhado essa dualidade. Veja, nós vivemos uma época em que de fato se verifica isso. Parcela da sociedade rejeita completamente os instintos e o corpo e a natureza, né? Há um puritanismo nesse sentido, e do outro lado a parcela que rejeita completamente a visão de alma, ou a dignidade, ou enfim, a civilidade. E aí nós, com isso, chegamos a radicalismos, justamente kirches totalitários que se opõem, da onde fica difícil as pessoas serem elas mesmas, elas têm que sorridentemente concordar para não serem destruídas por massas ignorantes e incultas que são radicais e que não conseguem entender, compreender a complexidade que a condição humana traz, né? E por fim aqui, um ponto que eu diria que talvez eu devesse ter começado com ele, que é a dicotomia entre leveza e peso, né, que já é proposta logo no início da obra. O peso para o Kundera diz respeito a... É curioso isso, né? Ele que é tão, digamos, atido ao Nietzsche, ele põe como peso a ideia de repetição da existência conforme ela se dá, tal qual propõe o Nietzsche como, digamos, o Nietzsche propõe isso, muitas vezes é equivocado, né, o eterno retorno, como se fosse uma proposta, uma cosmovisão do Nietzsche, quando não é, na verdade é uma indução, uma autoindução ilusória para que você tenha uma conduta mais apropriada a quem ame a vida. Então, se você sabe que o que você vai fazer, se você se ilude, né? O Nietzsche é alguém que propõe isso, uma autoilusão. Você se ilude acreditando que você vai ter um eterno retorno, a tendência é que você viva a vida de forma mais intensa, mais plena. No entanto, para o Kundera é o contrário. A ideia de que o que você fizer vai ser eternamente repetida, te traz um peso, uma angústia de você ter que ter um compromisso de viver da melhor forma possível. Para ele isso é um peso. E o que seria a leveza? A leveza seria a dura realidade, que inclusive que é a realidade que o Nietzsche acha que é, né, de que você vai viver apenas uma vez e isso nunca mais vai ser nada, nenhuma de suas escolhas será repetida, você nunca, tudo que você... o Nietzsche trata isso como um amor fati, você amar essas decisões, essas escolhas que não tem volta, né, e para o Kundera isso vai ser trazido como a leveza, né, e no entanto, mesmo a leveza traz uma ela é por si, a leveza do ser, ela é em si insustentável. Isso vai ser trazido ao longo da obra, né? Então é muito interessante todas essas questões que são trazidas na forma de ficção, de 4 personagens, né? Vamos aqui propriamente para o resumo, né? Mas antes de começar o resumo que eu fiz de inteligência artificial, peço que leia aqui o campo de descrição, sempre tem informações relevantes, interessantes. Ao mesmo tempo, convidar você que gosta do conteúdo do canal, que gostaria que o canal continuasse, ou mesmo se aprofundasse, tivesse aí mais condições de comprar mais livros e tivesse mais tempo para disponibilizar, para editar vídeos, para ler, para estudar, e também para fazer propagação dos vídeos e ampliar esse projeto, né? Fazer aí uma contribuição, ajudar, ou uma contribuição avulsa pelo Pix disponibilizado aqui no campo de descrição, ou mesmo, quem sabe, se tornar um apoiador do canal, né? A gente sempre sugere, convida vocês a fazerem isso, a gente oferece aqui de bom grado o conteúdo gratuitamente, não pretendo jamais aqui, pelo menos a princípio não tenho essa pretensão de cobrar por conteúdo, nada disso, ao contrário, eu ofereço porque acredito que a gente viva uma era colaborativa, acredito muito que a gente vai entrar nesse mundo mais colaborativo em que as pessoas umas ajudam as outras e voluntariamente, ao se sentirem aí a valorizarem aquele conteúdo, elas voluntariamente vão lá e ajudam e contribuem. Então fica o convite para quem puder. Quem não puder, da mesma forma, o conteúdo ficará disponibilizado. E claro, aí se puder ajudar de outra forma, curtindo o vídeo já vai estar ajudando muito, né? Enfim, compartilhando. E também o convite para participar dos grupos de discussão. Nós temos aqui grupos de pessoas que têm esse elo, né? De gostar, de estudar, gostar de ler, de gostar de artes, apreciar artes, né? Fica aí o convite, né? Os grupos também estão disponibilizados aqui. Você pode me seguir no Instagram, no Facebook, tudo aqui no campo de descrição. Esse é um dos livros que estava no nosso roteiro de livros para 2024, de forma que, se você quiser seguir daqui por diante, tem aqui também disponibilizado o roteiro, um vídeo que eu fiz só enumerando os livros que seriam feitos a resenha mês a mês. Né? E você pode também acompanhar os vídeos que já foram publicados aqui no passado, fazendo justamente as resenhas desses livros. Então, vamos agora para a parte que fala do resumo, né? Os personagens são 4, Tomás, a Teresa, Sabina e Franz, né?
O que diz aqui? Bom, em seu romance aclamado pela crítica Insustentável Leveza do Ser, o escritor tcheco Milan Kundera nos convida a mergulhar em um universo de amor, liberdade e questionamentos existenciais. Através da história de 4 personagens entrelaçadas, Kundera explora temas como a fidelidade, a traição, o peso da escolha e a busca por significado em um mundo absurdo. Né? Personagens, como eu falei, são esses 4, né? O Tomás, a Teresa, a Sabina e o Franz. O Tomás é um cirurgião mulherengo que se apaixona por Teresa e busca uma vida leve, livre e de compromissos. Né? O personagem Tomás ele tem uma profundidade. Ele veio de um casamento mal sucedido, e a esposa ele se separou, a esposa tenta usar o filho contra ele, algo, digamos, bastante clichê no nosso mundo, né? Tenta usar o filho contra o pai para atacá-lo, né? E até que então ele resolve abdicar completamente daquela família. Ele perde, inclusive, quer perder o laço de afetivo com o próprio filho. Ele diz, então já que é assim, já que você está me usando o meu filho como refém contra mim, eu não quero nem mais saber dele, renegá-lo, né? E aí, por conta disso, o pai brigou com ele, aí ele teve que renegar o pai também, então ele se afastou de toda a família, ele perdeu completamente o laço familiar e passou a viver, digamos, uma vida, um bom vivan, mulherengo, saindo com várias mulheres e tal, até que ele cai aí na situação de se ver perder o controle dos seus próprios afetos e se ver apaixonado por Teresa. E aí ele passa a entrar num conflito, porque ele está vivendo essa vida livre, mas ao mesmo tempo se torna escravo da paixão em relação a Teresa. E aí ele tem que passar a viver esse conflito. A Teresa, ela é uma mulher sensível e insegura que ama Tomás, mas luta contra suas infidelidades e o desejo por um relacionamento monogâmico. A Teresa é alguém que tem uma dificuldade de lidar com o instinto, com o corpo. Ela não consegue dissociar amor de sexo. E ela, digamos, já tinha um conflito em relação à mãe, porque a mãe colocava... a mãe, digamos, era muito desenvolta no que diz respeito ao próprio corpo, né? E isso trazia um peso para Teresa, um constrangimento. A Teresa era uma pessoa com mais pudor, uma menina com mais pudor, e a mãe não, ao contrário, despudorada. E ela carrega essa dificuldade de lidar com a própria sexualidade, com o próprio corpo, com a própria natureza, os instintos do corpo. Ela carrega isso para a relação, querendo prender o Tomás na relação monogâmica. E o Tomás já tem alguém com mente mais livre, mais libertada, porém se vê nesse conflito. Os dois têm um profundo mal-estar em relação às infidelidades do Tomás, que são, digamos, não são propriamente infidelidades, porque são praticamente tácitas na relação entre eles. Ela sabe, né, das infidelidades, mas ela tenta aceitar e tem uma dificuldade enorme de aceitar por conta de toda essa influência cultural sobre ela, ao mesmo tempo sobre esse mal lidar com os próprios instintos. A Sabina, alguém ao contrário da Teresa, alguém que já lida com isso com muita naturalidade, diria tem uma enorme propensão à traição. E o Milan Kundera vai, inclusive, fazer uma investigação filosófica sobre a origem dessa necessidade da Sabina de trair, o que também é muito interessante na obra. Porque o Milan Kundera vai investigar tanto a necessidade monogâmica da Teresa, quanto a necessidade de traição da Sabina. E da onde ele vem buscar aí reflexões sobre as relações familiares, a origem delas, as circunstâncias, enfim. E a Sabina é uma artista, né? Uma artista independente, e se liberta, se envolve com Tomás e Franz ao mesmo tempo. E ao longo da obra, né, a Sabina é uma mulher de espírito livre e uma artista que vai se defrontar muito com o regime soviético. Aliás, os personagens quase todos vão se defrontar com o regime soviético. A Sabina, a Teresa também, quando bate uma foto, se engaja no movimento para tentar libertar a Tchecoslováquia da tomada soviética de lá. Mas a Sabina como artista é uma parte muito interessante, porque mostra, tal qual o filme Eu Me Importo, que já tem aqui resenha aqui no canal, né, num vídeo que tem eu, né, mostra o quanto o regime soviético, aquela coisa do realismo proletário, ele cerceia a liberdade de pensamento do artista, tanto quanto o puritanismo cristão aqui no Brasil faz o mesmo, né? Então é muito curioso como os extremos se tocam, diria Hermes Trismegisto, né? Como os extremos se parecem, ambos são puritanos, ambos são moralistas, e um chama o outro de relativista, quando na verdade o relativismo é o único que se contrapõe aos dois, né? E aí vem o exemplo, né, em concreto, né, mais exemplo, tal qual o filme Eu Me Importo, aqui também na obra do Milan Kundera se evidencia
que o artista tem uma enorme dificuldade de lidar com o kitsch totalitário, seja ele cristão, seja ele socialista, é a mesma coisa, tal qual Nietzsche prescreveu, né, que o socialismo descende do cristianismo, é um cristianismo secularista, só isso, né? De fato essa vontade de igualar todo mundo moralmente, e de fato para o artista isso lhe é muito caro, porque limita, cerceia a sua liberdade criativa, e ela ali teve que, digamos, ceder a um realismo, ao invés de ela estar ali transformando a realidade, que seria o papel do verdadeiro artista, né, transvalorando essa realidade, ela tá ali cerceada aos temas que o regime socialista lhe coloca, né? Limitar o qual a igreja fazia na Idade Média, né? Limitando o artista a ter que se limitar aos temas sagrados, né? O regime soviético faz a mesma coisa e limita o artista aos temas de interesse do partido. O Franz é um intelectual introspectivo que se apaixona por Sabina, mas é incapaz de expressar seus sentimentos de forma autêntica. Um personagem interessante também, muito interessante. Ele, em um determinado momento, mostra que ele tem vigor físico, mas não tem a presença psicológica de dominância que o Tomás exerce sobre a Sabina, da onde a Sabina, digamos, se desencanta um pouco na relação com o Tomás. Há um momento também muito interessante da obra, que diria que deve dar, inclusive, ensejar a formação da capa, né, com esse chapéu aqui, que é o momento em que a Sabina brinca com o chapéu na frente do Franz, e aquilo não cria nenhum laço, nenhuma linguagem de identidade entre os dois. O Franz fica sem entender nada porque ela está fazendo isso. E aí a obra vai mostrar o quanto aquele chapéu já teve na vida da Sabina diversos significados diferentes, e que o Tomás, ao contrário do Franz, soube acrescentar profundidade e significado ao uso daquele chapéu, e, portanto, a relação entre Sabina e o Tomás, eu diria, teria um nível além que ela conseguiu estabelecer de cumplicidade que não foi feito com o Franz. Um momento muito interessante da obra, e que ensejou, talvez, possivelmente, aqui justamente a capa, né? A questão da cartola lá, que ela usava, nua, inclusive, dançando na frente do Tomás. Então a obra vai tratar de amor e infidelidade. Eu poria infidelidade entre aspas, porque muitas dessas infidelidades eram de conhecimento, né? Não era uma traição não conhecida. O amor é um tema central em A Sustentável Leveza do Ser, explorando através das complexas relações entre os personagens, né? O Kundera questiona a natureza do amor romântico, suas contradições e a inevitabilidade da infidelidade. As traições de Tomás e Sabina desafiam as expectativas do leitor e colocam em xeque a ideia de um amor perfeito e eterno. A liberdade e a responsabilidade, né? A busca pela liberdade individual é outro tema central da obra. Os personagens se rebelam contra as restrições da sociedade, lutam por autonomia em suas vidas. No entanto, a liberdade individual também traz consigo a responsabilidade de fazer escolhas e lidar com consequências. As ações dos personagens muitas vezes impulsivas, egoístas, geram conflitos e sofrimentos para aqueles ao seu redor. Isso é bem legal, porque não há heroísmo na obra. Você vê que são personagens bem humanos, cada um com um caráter, com uma natureza, e o autor não tenta julgá-los, ele tenta apenas esmiuçá-los psicologicamente, né? Quase como se fosse uma terapia de cada um dos personagens, né? Isso torna a obra muito intrigante, muito interessante. A questão do peso da escolha, o Kundera explora a dificuldade, o peso da escolha em um mundo onde as opções são infinitas e as consequências imprevisíveis, e onde as coisas não voltam, né? O que traz a leveza, onde você não tem opção de errar e voltar. Os personagens se deparam com dilemas morais e existenciais, questionando qual o caminho certo a seguir. A busca por significado e propósito se torna um desafio constante, enquanto a leveza da existência parece escapar de suas garras. E o absurdo da vida. O autor permeia a narrativa com um tom de realismo mágico, incorporando elementos fantásticos que reforçam a sensação de absurdo da vida. A leveza do ser, conceito central da obra, representa a falta de peso e significado da existência humana em um universo caótico e indiferente. Os personagens se sentem perdidos e sem propósito, buscando respostas em filosofias, religiões, relações amorosas, mas sem encontrar consolo definitivo. Bom, aqui ele vai falar a conclusão, né? A conclusão, todo esse resumo aqui eu tirei de Inteligência Artificial,
A Insustentável Leveza do Ser é uma obra literária profunda e complexa que nos convida a refletir sobre o amor, liberdade, responsabilidade e significado da existência, através de personagens cativantes e uma narrativa envolvente. Kundera nos confronta com as contradições da vida humana e nos desafia a questionar nossas próprias crenças e valores. É um romance que permanece relevante até hoje, convidando-nos a uma jornada de autodescoberta e questionamentos existenciais. De fato, por muitos momentos, essas análises psicológicas, sonhos que são revelados pelos personagens, que trazem todo um simbolismo enigmático que ele vai também tentando esmiuçar. Talvez se eu fosse fazer uma crítica à obra, seria o excesso de racionalismo esmiuçando minúcias do comportamento e da conduta de cada um dos personagens. Mas, por outro lado, não deixa de ser interessantíssimo, né? As relações lógicas que ele faz dos pensamentos com filosofias. Insustentável Leveza do Ser foi um sucesso de crítica e público desde sua publicação em 1984. A obra foi traduzida para mais de 40 idiomas, recebeu diversos prêmios literários, o romance continua a ser lido, enfim. É isso. Acho que, além disso, para o final da obra ele traz a questão, uma questão sobre a relação humana e o seu lidar com o respeito aos animais. Tem uma personagem que é a Karenida, que é uma cadelinha que representa, ele foi dada por Tomás a Teresa e que representa ali muito da relação deles e eles terem que lidar com os últimos momentos de vida da Karenida. É um momento muito emocionante da obra, mas ao mesmo tempo mostra também de certa forma, uma certa vulnerabilidade na filosofia do Kundera. É o momento, inclusive, que ele vai fazer o elogio do Nietzsche quando Nietzsche chora frente ao cavalo. Particularmente, né, na minha visão, eu escrevo sobre esse tema, eu acredito que ali o Kundera tenha deixado se permear um pouco da própria reatividade, né, tal qual Nietzsche prescreveu. Mas não é de todo perdido, é uma parte também interessante, muito humana, não deixa de ser, né, afinal de contas, todos nós em algum momento da vida nos tornaremos reativos, isso é fato, e a maior parte de nós nunca deixou de ser reativo em nenhum momento da vida. Então, podemos dizer que a humanidade é permeada de reatividades, não há como fugir disso. Tem uma visão um pouco mais cética em relação a isso quando a gente começa a exortar a reatividade como uma virtude. Aí é algo que eu já começo a ficar um pouco mais receoso de fazer isso. Mas é algo que é feito ao final da obra, no que diz respeito à questão dos animais, né? A dignidade animal, enfim. E uma obra interessante, humana, de muita profundidade e que tem essa característica, né, de trazer análise psicológica de cada um dos personagens e, ao mesmo tempo, ir acrescentando camadas de fatos que vão acontecendo entre eles. E por isso, diria, foi em 2024 uma das leituras mais interessantes que eu tive a oportunidade de fazer. E por isso recomendo, sim, uma leitura. Acho que é uma leitura muito interessante para ser feita. Espero aí que essa análise tenha sido proveitosa de alguma forma, que tenha sido, sem dúvida, um incentivo para que você procure a leitura direta dessa obra, se você não leu ainda, né? Se você leu, espero que essa análise tenha acrescido camadas de entendimento interpretativo de alguma forma, tenha sido curioso, né? Para você que já leu, e para você que não leu, que sirva, sem dúvida, de entusiasmo para que você busque essa leitura, porque é uma leitura que, sem dúvida nenhuma, vai fazer muito bem, sobretudo nos tempos que nós vivemos hoje, em que há aí Kirches brigando, se digladiando uns com os outros, tentando tomar o ideário coletivo e intolerâncias de parte a parte. Acho que esse livro vai te tornar um pouco mais tolerante, né? Isso por si só já torna ele extremamente recomendável. É isso, um forte abraço para você que me assistiu, até o próximo vídeo. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar. Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final. Foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.